De volta com Falando Nisso, a gente tem uma entrevista muito bacana agora. A nossa entrevista nacional de hoje é com a Maria Emília Lemes. A Maria Emília, ela é coach Job Hunter, tem mais de 28 anos de carreira, já atuou com recursos humanos em diversas empresas nacionais e multinacionais, como Ericsson, Itaú, várias outras, né? Inclusive empresas internacionais. E ela, com toda essa expertise na área, ela termina fundando, não, mas sendo parte de um time hoje que é muito pequeno ainda, que é o de caçadores de trabalho. A gente ouviu falar dos headhunters, que eu nem sei se o termo é esse, Emília, mas que são os caçadores da moda, né? Aqueles caçadores de novos rostos, novas faces, né? Que popularizou muito esses caçadores de talentos. Mas Job Hunter, eu acho que é a estratégia certa no momento certo. Porque a gente está diante de uma revolução do trabalho, pessoas muito experientes que precisam ser realocadas ou passar por processos seletivos ou encontrar novos lugares, mas principalmente também empresas que precisam encontrar esses talentos. E diante de muito desemprego, não é simples o lugar que você atua. Por isso eu queria agradecer a entrevista de esclarecimento sobre essa recolocação profissional para executivos, né, que você faz, que é muito interessante. Você faz como, por exemplo, a Pacer Logística, Instituto CRF, IBM México. Então, assim, você tem muita experiência e tem muito para trocar com a gente aqui hoje. E aí eu queria te agradecer o teu tempo e já começar perguntando se os executivos precisam também de estratégia para superar essa pressão por qualificação e capacitação e se recolocarem no mercado de trabalho. Em que página eles estão? Boa noite, muito obrigada pelo convite. É realmente importante essa estratégia dos executivos também, de se prepararem na busca da recolocação, que na verdade é um processo que depende muito mais deles do que propriamente de mim. Eu vou ser um apoio para eles poderem fazer essa transição. Uma das coisas que eu sempre falo para eles, que nesse período de recolocação é muito importante que eles voltem a estudar, que façam networking, que façam contatos que ele possa se mostrar e possa mostrar quanto que ele sabe de conhecimento. Dentro do que você trabalha hoje, a importância da reciclagem e da aprendizagem autodirigida, da aprendizagem contínua, isso é super importante mesmo para quem já tem muita experiência. Porque a experiência de antes, eu imagino que comprovada por diplomas internacionais ou nacionais ou certificações, elas hoje ainda têm muito valor, mas segundo a gente acompanha as pesquisas, a tendência é que essas certificações elas não tenham tanto valor em detrimento de realmente a qualificação profissional, a entrega que pode ser feita. Como que isso acontece? Verdade. Eu sempre digo que o conhecimento é perecível. Então, as pessoas têm que estar renovando esse conhecimento, que não necessariamente precisa ir para uma escola ou ficar só fazendo cursos via internet. Muitas vezes um bate-papo, uma troca, um trabalho em conjunto, participar de uma feira, de uma exposição, você vai estar adquirindo novos conhecimentos. Tá? E essa troca do conhecimento com as pessoas faz com que você se enriqueça muito mais. Tá? E não se fechar achando que só lendo um livro, só lendo uma revista, isso vai ajudar. É importante, com certeza, mas essa troca de conhecimento faz super bem para cada um dos executivos. Você acredita que essa cultura de inovação digital, de transformação digital, que foi imposta para a maioria das pessoas no mundo, em especial em países que estão mais atrás, como é o caso do Brasil, tanto que a gente tem, a previsão é até 2025, quase 500 mil de vagas para desenvolvedores, para programadores, e a gente não tem pessoas formadas para essas vagas, né? Você acredita que essa pressão, no caso de gestores, elas se tornaram um entrave
para esse relacionamento com esse novo mercado? Eu vejo que não, tá? Eu acho muito importante as pessoas não terem esse medo de conhecer. É importante o seguinte, a pessoa entender o que eu preciso entender dentro da minha área de atuação. Porque às vezes as pessoas se desesperam e querem aprender de tudo. Mas será que vai fazer sentido para a carreira dela naquele exato momento? Tá? Então, assim, o que eu preciso me desenvolver dentro da minha carreira? Quais são as qualificações? Quais são os métodos ou que parte da tecnologia que eu preciso me desenvolver para que eu possa estar sempre antenado e que eu possa estar sempre me desenvolvendo muito bem o meu trabalho. Tá? Eu vejo que às vezes as pessoas precisam buscar um pouco mais e baixar as barreiras, porque tem muitas formas de aprendizado aí. É muito importante o que você fala, porque você traz tranquilidade. No momento em que está todo mundo dizendo que você tem que ter múltiplas habilidades, já nem se fala nas soft skills, estão falando das power skills, né? Voltada para alta performance, líderes que pensam diferente, que entregam diferente, que se relacionam com seus times de forma diferente. E aí entra uma outra coisa que passa a ser uma preocupação ou um desafio, e aí eu quero ouvir de você, na verdade, que são as novas gerações que se mostram mais preparadas para o novo e para essa aprendizagem que precisa ser mais rápida. O que pensar sobre esse contexto? Eu vejo assim que a aprendizagem é de acordo com cada pessoa, ela vai ter um ritmo de aprendizagem. As pessoas que são mais sêniores, elas também tiveram um ritmo de aprendizagem mais rápido em uma determinada fase. É importante elas se reciclarem e entenderem que muitas coisas novas vão fazer bem para o trabalho dele e deixar aquelas coisas mais antigas para trás. Né? E também a se abrir para aprender com aquela geração mais nova que vem vindo aí, que é uma troca também. E eu vejo essa geração mais nova querendo aprender com as pessoas mais sêniores. Já vejo uma abertura deles e eles querendo entender como é que funciona, como é que é, e dando abertura para as pessoas sêniores chegarem perto deles. Como está sendo interessante. Sim, sim, sem dúvida. Como é que é o seu trabalho? O que faz um job hunter? Como foi que você começou a atuar como job hunter? Conta um pouco pra gente, eu fiquei curiosa. Eu sempre atuei muito próximo das áreas de negócio dentro das empresas. Sempre gostei muito dessa parte de orientação de carreira, desenvolvimento. Sempre estudei muito, sempre procurei me reciclar muito. E a partir do momento que fui chegando a um determinado ponto da minha carreira, eu fui vendo que eu queria estar mais próximo e trabalhando com essa parte. Tá? E eu via que, assim, quanto era difícil as pessoas irem buscar um novo emprego no mercado. Então, assim, com a dificuldade e tudo isso. E eu sempre gostei muito de desenvolver networking, conhecer novas pessoas. E com isso eu fui trazendo essas pessoas para próximo de mim e trabalhando com eles dentro do contexto deles, o que eles precisam se desenvolver, então desde currículo, material de LinkedIn, como se apresentar. E aí vai chegar uma fase que enquanto ele está buscando vaga de um lado, eu estou buscando vaga de outro lado. E aí eu participo de vários grupos, tenho vários contatos aí, as empresas vêm me buscando e me pedindo indicação de profissionais. Então, isso eu diria para você que foi um processo muito maduro da minha carreira, que foi uma transição muito rápida. Então, assim, tanto as empresas te contactam e te contratam para encontrar profissionais com o perfil que elas buscam, como executivos ou profissionais liberais ou pessoas que querem se realocar no mercado de trabalho, ou se apresentar, ou estrear no mercado de trabalho, que, como você disse, não tem tempo, não tem idade, né, não tem fase, é uma decisão pessoal. Como essas pessoas te buscam também e te contratam? É assim que funciona? Na verdade, quem me contrata é a pessoa física ou, às vezes, a empresa para fazer um processo de recolocação.
Para a empresa, eu sou mais uma fonte de recrutamento sem custo, porque a empresa me liga, manda um e-mail, olha, estou com uma vaga assim, você tem alguém para me indicar? Se eu tiver, eu indico via o currículo. E como que você é remunerada? Você é remunerada pela pessoa que está buscando o trabalho, essa Isso. recolocação, e não pela empresa? A pessoa que me contrata para ajudar nesse processo de recolocação é a pessoa que me remunera. E você atua em que estados? De que forma você atua? Como que as pessoas te encontram? E que mercados você tem essa rede de relacionamento tão potente, corporativa, de network, de pessoas que permitem você, tão experiente, tão de excelência, atuar? É o país, é uma região? Onde você atua? Eu estou atendendo o Brasil todo. Para você ter uma ideia, quando eu comecei, vieram vários executivos de diferentes estados me procurarem. E com isso, hoje, por exemplo, eu estou atendendo aí o Nordeste, eu estou atendendo Minas, estou atendendo o Sul, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Né? E assim, eu estou muito presente no LinkedIn, no Instagram. Muito então legal. as pessoas me acessam por lá. Ou então, às vezes, até por indicação também. O custo desse contrato depende da colocação que a pessoa quer. Você é remunerada de acordo com o cargo que ela busca e que você consegue viabilizar, ou ele é igual para todos? Não, eu tenho uma faixa, que é um pacote que eu costumo dizer, que eu divido esse valor em 10 vezes. As 6 primeiras parcelas a pessoa paga ao longo dos 6 primeiros meses, e as outras 4 depois que ela se recoloca. E no total, porque o meu programa vai até 1 ano. E no total, quanto custa? Aí varia, tem uma faixa de preço aí que entre coordenadores e diretores, aí eu tenho uma faixa aí que varia. Que varia, né? E aí, como é que você, essa pessoa que vem te procurar, no geral, eu estou falando do perfil, hoje, qual é o perfil dessa pessoa que te busca? Desse cliente, dessa pessoa que está querendo essa recolocação no mercado? Olha, quando eu comecei, eu tive que decidir quais seriam as áreas que eu iria atuar, ou qual seria a faixa que eu iria atuar, porque não dá para atender todo mundo. Gostaria, mas não dá. É um trabalho de boutique, que eu estou sempre à frente, apoiando cada um deles, e eu atendo coordenadores, gerentes e diretores. Hoje eu atendo muitos profissionais mais sêniores, gerentes sêniores, tá? Tenho alguns coordenadores também, e diretores, e vêm me buscar e querem, pelo fato de eu ter vivido diferentes culturas, conhecer o mercado, conhecer como funciona, como que é uma empresa, tudo. Essa é uma maturidade e essa minha experiência ajuda a trabalhar com eles. E qual é, eu te pergunto detalhes sobre essa persona, porque você é praticamente também uma mapeadora desse perfil, né? Por isso que eu quero saber, por exemplo, qual é a idade média dessas pessoas? São mais homens, são mais mulheres? Hoje eu teria para você que eu estou 50% cada um. Que bom. Eu estou numa faixa aí de 30 até 50. Esse ano eu recoloquei uma pessoa de 67 anos. 67? 67. Em que área? Em que área? Na área de tecnologia. Uau! Gente! Então, assim, é uma faixa entre 30, 50, acima de 50. Hoje nós temos excelentes executivos acima de 50 anos. Então MBA, tecnologia. É isso que eu ia perguntar. Primeiro, assim, parabéns a você e a essa pessoa que com 67 anos, no nível em que sênior, de coordenadores, gerentes, diretores em que você atua, essa pessoa foi colocada no mercado de trabalho. Então, essa pessoa já tinha uma trajetória voltada para a tecnologia antes e com 67 anos, ela ou não quis ou não pôde se aposentar, né? E aí você conseguiu colocá-la no mercado de trabalho dentro de uma área super importante, super relevante hoje. Aí o que eu ia perguntar, o que eu ia perguntar, quais são as áreas mais demandadas, Emília? Olha, eu tenho todas as áreas hoje. A área financeira é uma das áreas muito demandadas. Tecnologia, a parte de supply chain, a parte de recursos humanos também, porque muitas vezes os recursos humanos não têm tempo de fazer networking, de ir para o mercado procurar posições, tá?
É, então, são as Logística, mais variadas. logística. Logística, área de fábrica de produção. E os segmentos que mais demandam são segmentos na área, eu sei que de tecnologia que já citou, mas tipo, gastronomia é um segmento que tem crescido muito no Brasil, né? Porque assim, você nos dizendo, a gente vê quais são os tipos de negócios e de empresas que estão demandando profissionais no nível em que você atende sênior, entendeu? É por isso que eu estou fazendo tantas perguntas para Não, sem aproveitar a sua problemas. expertise. E porque você é um mapa, né? Você nos traz dados, você termina fazendo um mapa, né? Então, são empresas pequenas, médias, grandes, e são empresas em quais os segmentos mais comuns de atuação? Olha, eu diria para você que o segmento químico, eu tenho bastante gente que faz esse segmento, é um segmento muito forte. O segmento de tecnologia, Sim. tá? A parte de produção aí de não só automotiva, mas outros tipos de produção, metais, a parte de óleo e gás, são segmentos que as pessoas me procuram bastante. Você consegue recolocar fora do Brasil? Você tem demanda para fora do Brasil? De pessoas que estão aqui, que Tem, podem ficar aqui e atuando daqui para fora, ou então para se mudar? Tem uma sim, fuga do Brasil nesse momento, desses cérebros? na verdade, assim, são profissionais que já estavam aqui, que me buscaram. Por exemplo, eu tive um diretor industrial que me buscou, ele estava no Nordeste e estava longe da família. E ele queria estar próximo da família. Então, nós desenvolvemos todo o material dele, vimos que ele tinha um inglês muito bom, ele já tinha trabalhado fora do Brasil e conseguimos uma posição para ele no Canadá. Que legal, muito legal. Uma segunda diretora da área química, Que que legal. começou na indústria aqui e hoje está nos Estados Unidos. Muito bom. Você recomenda na tua orientação alguns cursos, além de você organizar todo o portfólio desse profissional? Você tipo, Sim, eu você sempre tem olho que, isso. o mercado está pedindo, o mercado quer o que você tem, mas se você tiver isso, você vai conseguir mais rápido. Sim, eu recomendo sim, é muito importante. Como eu vivi isso dentro das empresas, das organizações, eu me sinto na obrigação de orientá-los quanto a isso também. Às vezes é um curso técnico, às vezes é uma certificação, às vezes eu falo, olha, quando você se recolocar, volta para um MBA, ou então um mestrado, Um depende muito do idioma, um novo idioma, né? também, Né? também. Então, assim, fortalecer no idioma. A faixa de. A gente leu muito que as empresas estavam revendo os salários dos seus executivos. Então, pessoas que ganhavam X receberam propostas de ganhar X menos Y. Então, diminuía 50%, 30%, 20%. As empresas entraram numa onda que eu queria saber qual é a página em que elas estão hoje, qual é a atual situação, de redução de salários. O Brasil volta aos patamares que a gente estava antes, que eram muito bons para essa área sênior em que você atua, né, de executivos, de diretores, coordenadores, gerentes, enfim, do board, né, do front da empresa, de áreas estratégicas, né, posições estratégicas. Elas voltaram ao que estava antes? Como que está isso, essa questão de remuneração? Olha, eu vejo que assim, o nível mais sênior, que seria um gerente mais sênior, ou até os diretores, eles estão negociando uma faixa de 20% na diminuição. Mas o que está acontecendo? Eles estão querendo ver muito mais o propósito e qual é com o que eles vão trabalhar, como é que vai ser a atuação deles e o que eles vão construir e desenvolver dentro dessa empresa. Então, quando eles têm esse mapa, eles se sentem abertos até para negociar. Eles dizem assim, eu não tenho problema em negociar e voltar um passo para trás, mas eu quero ter aí uma nova configuração de atuação.
Até porque eu acho que também hoje não são só as empresas que procuram os colaboradores, mas que escolhem os colaboradores, mas também as pessoas estão escolhendo as empresas, né? Porque Muito certo. não é? Acho que isso faz sentido. E Isso. existe, inclusive, uma geração inteira, não geração do ponto de vista etário, né, do ponto de vista de idade, mas de pessoas decidindo que não querem mais fazer aquilo, mesmo que elas tenham uma vida mais simples, né? Não querem se submeter mais a determinadas jornadas ou determinadas regras ou contextos ou empresas que não conversam muito com o ideal delas, né? Com a missão delas, o propósito delas, né? Então está tendo um alinhamento assim que eu acho que nunca existiu, hein, Emílio? É a impressão minha. Não, você está certíssima. E isso é uma das coisas que, no decorrer do programa de recolocação, eu falo para eles. Não é só você que vai ser entrevistado, você também vai entrevistar a empresa. E eu peço para eles fazerem um levantamento da empresa, porque eu vejo muita gente que me procura, aceitou uma proposta de trabalho onde ele não tinha nada a ver com a cultura da empresa. E às vezes, depois de 6 meses, ele está se desligando porque não teve aquele match. Então, no momento que ele recebe uma oferta, qual é a cultura, qual vai ser o objetivo que ele vai para lá, que ele iria para lá. Ele conversar muito com as pessoas, entender que momento que está a empresa, se vale a pena ele fazer essa mudança ou não. Então, a entrevista tem que ser dos dois lados. Você coloca uma coisa que, até para encerrar, porque nosso tempo realmente estourou, porque o assunto é muito interessante e eu quis saber de muita coisa. Então, assim, eu acho que os RHs, eles precisam se atualizar em aplicações científicas de formulários, questionários, pesquisas, para entender mais dessa pessoa, porque eu sinto, assim, que eu não sei em grandes escalas, de grandes empresas que você atua, até conheço algumas, mas mesmo nessas grandes, precisa ter um alinhamento e uma atualização do que é isso. Por exemplo, eu não vejo em entrevistas de processos seletivos as pessoas entrevistarem o responsável pela empresa. Eles só respondem perguntas. Isso que você traz é muito bacana. E que você já deve ter mapeado o que está acontecendo, que é tipo, talvez, tendência, ou que já está acontecendo há mais tempo em empresas que estão em páginas mais adiantadas, né? Dessa evolução de contrato, de relação colaborador-empresa, né? Mas, assim, os processos seletivos, eles são muito... eles precisam ser atualizados e... eles precisam ser também mais científicos, eu acho também, assim, porque eu acho que algumas pesquisas, e eu quero te ouvir, porque eu sou leiga, eu estou aqui entrevistando um especialista, essas pesquisas aplicadas, essas coisas que se respondem nas empresas hoje, mesmo que não seja processo seletivo, mas seja sei lá, outros processos em outras etapas, o que você pensa sobre elas? Olha, eu vejo algumas empresas já se preparando para essa mudança e quando isso dá um reflexo na própria entrevista com o candidato, porque muitas vezes o candidato volta e fala assim, puxa, eu fiz uma entrevista onde eu tive a liberdade de falar, de perguntar e tal. E muitas vezes, quando ele não tem essa liberdade, ele volta e pede uma segunda etapa para o colaborador. E aí a empresa fica atenta, opa, peraí, tá? Então, assim, existem algumas empresas que ainda não tiveram essa sacada de fazer essa mudança, mas já vejo muitos RHs fazendo essa movimentação e com muita preocupação. Né? Se valendo, inclusive, de plataformas digitais que podem ajudar nesse processo. Eu vejo pouco uso dessas ferramentas digitais dentro desses processos seletivos, né? E elas são muito assertivas, né? Porque elas foram feitas por especialistas, pessoas especialistas. Deve ter um viés. Todos eles têm eles são meio tortinhos, né? Eles não são perfeitos, mas eu acho que eles fazem uma boa foto, né? Um bom retrato da situação. Sem dúvida. Eu diria para você que hoje eu vejo muitas empresas que não se fiam somente nos processos digitais, elas fazem uma boa análise dos currículos que estão lá para não perder os talentos. É verdade. Emília, muito obrigada pela entrevista. Eu entrevistei essa profissional maravilhosa, a Maria Emília Lemes.
Ela está no LinkedIn, ela deve estar no Insta. Você está em que redes, além do LinkedIn? Eu estou muito presente no LinkedIn e no Instagram. Pronto, vai lá, cola na Emília, diz, Emília, me ajuda, eu sou incrível, eu sou uma ótima gerente, ou eu já fui, ou até eu quero ser, porque eu tenho qualificações para isso. E aí eu quero ser um gestor, eu quero morar fora do Brasil, eu quero trabalhar numa empresa assim, assim. Diz para ela onde você quer trabalhar, que a Emília vai lá e ajuda você. Parabéns pelo teu trabalho, pela experiência. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Gostei muito. A gente é que agradece. Muito legal, né, gente? A gente saber. A gente fez meio assim, a entrevista até foi um pouco mais longa, mas eu espero que você tenha entendido quais são as nuances dessas novas contratações e a importância de você buscar um profissional hoje, se você puder, porque vai agilizar e vai te orientar. Então, às vezes, você vai até economizar.